Olá, vamos para mais um vídeo de Bullet Journal. E esse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que ficou o início de 2026 e os meses de janeiro, fevereiro e março. Ver o que deu certo, o que não deu, o que eu vou continuar. No mês de abril eu já tinha comentado que eu tinha tirado umas páginas, que eu já tinha visto que não tava dando certo, tava meio repetitiva. E vamos lá então pro vídeo. Então, o calendário ainda deu super certo, ainda me ajuda muito, sempre quando vou fazer, gravar, né, os mensais, os semanais, eu sempre recorro a ele, então deu super certo. Bom, essa página aqui, que foi o Futuro Log, também não deu certo, vocês podem ver, eu não notei absolutamente nada, ela tá totalmente vazia, até então, né, eu não fiz nada nela, então se continuar assim, provavelmente no próximo ano eu já não vou mais utilizar ela, porque por enquanto não houve necessidade. Essas outras páginas aqui eu vou falar depois com vocês. E agora eu vou falar dessa página aqui do lado. Vou cobrir aqui para vocês verem só essa. Então, essa página aqui, que seria Rose Chores, que é tipo as tarefas de casa, vamos dizer assim. E aí eu fiz ela anual. Antigamente eu fazia ela, quem viu alguns vídeos meus de 2024, eu fazia ela todo mês. E aí eu resolvi fazer nesse estilo que eu vi, e eu achei super ótimo e realmente está sendo muito útil. Aí o que eu fiz? Eu fiz essa tabelinha aqui, que vai de janeiro a dezembro, e de 1 a 31, que geralmente são os dias do mês, né? E cada uma delas, algumas das tarefas, eu vou marcando por cor. Tipo assim. Vou colocar aqui para vocês verem. Tá vendo? Tipo quarta, sala, roupa para lavar, essas coisas. E aí vai tendo aí as cores que correspondem e as semanas que correspondem. Ó, domingo ficou essa cor, que é tipo um marronzinho. Aí segunda, o vermelho. Terça, o rosa. Quarta, esse roxinho, meio que lilás, mas acho que tá mais pra roxo mesmo. Quinta, azul. Sexta, verde. E sábado, laranja. Então, por essas cores, eu sei que o mês de janeiro, por exemplo, ó, ele começou numa quinta-feira. Por isso eu comecei com azul. Dia 1º foi numa quinta-feira de janeiro. De fevereiro já foi o domingo. E março também. Aí eu já tô fazendo o abril, né? Que a gente já tá em abril, então eu já tô fazendo os dias pra não esquecer. Então, basicamente isso, gente. Aí, tipo, por exemplo, domingo e sábados eu mantenho, né? Aí na segunda, por exemplo, dia de fazer aquela faxina na sala. Aí na terça, no quarto. E assim eu vou fazendo sucessivamente para cada cômodo. E no final de semana eu vou mantendo aquilo. E sexta-feira eu lavo roupa. Então, assim, eu fiz esse cronograma todinho aqui. Eu acho que ficou muito legal. Ficou colorido, ficou bonito. E ficou bem. Ele realmente deu certo pra mim. Eu realmente gostei muito dele e eu vou continuar com ele. Realmente, pra mim, esse aqui deu super certo. Então, vamos lá. Em relação às melhores fotos, as melhores séries e filmes, eu também não vou mostrar agora, porque
essa página aqui eu resolvi fazer o contrário. Como ela seria a melhor série e a melhor foto do mês, eu resolvi que eu vou fazer um junk só para fazer isso. Então, eu vou começar um junk do zero. Provavelmente eu vou gravar um vídeo para vocês fazendo, mostrando para vocês o meu junk, né? Que é um caderno feito de vários tipos de papel, materiais recicláveis. E eu vou fazer e vou mostrar para vocês. E nele eu vou, tipo, colocar uma página inteira para colocar esse filme e a série do mês que eu mais gostei, que mais foi interessante, sabe? A The Best da The Best. Então eu resolvi fazer assim em vídeo, só copiar o nome dela aqui. Então essa página também provavelmente eu já não vou reutilizar ela novamente. E essa parte aqui eu resolvi deixar pro anual mesmo. No final do ano eu mostro pra vocês, porque tem muita coisa que eu venho fazendo, que vem acontecendo, então eu resolvi mudar. Aqui, como vocês lembram, a capa de janeiro, ó. O calendário também eu fazia bem grande ele. E eu só colocava literalmente os aniversários. Aí eu pegava esse carimbo aqui de aniversário, tá vendo? E carimbava, que era pra saber que naqueles dias tinha aniversário. Então assim, eu resolvi diminuir ele. Vocês viram no mês de abril que eu dei uma diminuída no calendário. Essa parte da gratidão, eu vou continuar sempre deixando, porque é muito bom a gente ver como é que foi o nosso dia, os nossos dias, né, durante o mês que a gente passou, e ver tudo assim sabe, as coisas boas que Deus fez pra gente, os livramentos, sabe, as curas, enfim. Essa página continua. E aqui, como vocês podem ver, olha, eu assisti algumas séries aqui nesse mês, né, de janeiro. Apotecária, O Amor Mora ao Lado, Tulsa King, que é do Sylvester Stallone. Aí tem alguns que são animes, Perdidos no Espaço, Origem. Então são alguns dos que eu assisti, né? Algumas séries que eu assisti em janeiro. Tem algumas outras, mas eu já vou dando aqui um spoiler pra vocês que essa aqui, por isso que eu não vou nem entrar muito, e a Origem, essas duas, se bem que essa Origem, elas são as The Best do mês, então eu vou falar delas depois. Vou trazer bem legal assim pra vocês, falando sobre elas, fazer a sinopse e depois a minha opinião sobre elas. Então é isso, e como vocês estão vendo aqui, ó, em música não tem nada, então ficou literalmente sem filme. Mas eu vou continuar usando porque tem meses que eu assisto mais alguns filmes e séries, tem meses que eu assisto mais série, então... Mas é algo que eu vou continuar mantendo, é os filmes. Já músicas eu não vou mais manter. Aqui meu semanal, eu fiz algumas coisas, escrevi algumas coisinhas nele. Ó, teve semanas que eu literalmente passaram corridas, eu não escrevi nada. E a gente já entra aqui em fevereiro. E foi mais ou menos o mesmo esquema também, né? Calendário, como vocês já sabem, em abril já diminuí. Continuar gratidão. Assisti bastante séries e assisti esse filme aqui que me surpreendeu. Gostei muito, gente, desse filme aqui. O Predador, Terra Selvagem, é bem legal, gostei bastante desse filme. E eu assisti algumas sériezinhas também. Onde Enferrutada, Não Quero Fazer Nada, que começou legal, ficou meio estranho, mas depois no finalzinho também ficou bom. Todo Mundo Me Ama, também uma série mais ou menos. Na verdade, essas duas estrelas aqui eu não ia fazer, essas últimas aqui desses dois, porque o final eu não achei tão legal. Mas enfim, O Amor Pode Ser Traduzido,
também gostei muito. Essa história aqui também é bem legal, tem na Netflix. Cheating on Me, é bem legal ela. Ela vai contar de uma garota que se apaixona por um cara e depois meio que ele meio que não acredita nela, e aí tem as vilãs que ficam fazendo ela parecer uma snob, uma menina isso e aquilo, e ele meio que se deixa levar, e quando ele vai descobrir a verdade é tarde demais, ela já se apaixona por outro que vai chegar na história. Enfim, gente, é uma confusão e tanto, mas é bem legal, eu recomendo, sim, é bem romântico. E tem Os Fantasmas, que também você pode assistir na Netflix, que é muito engraçado, muito legal, gostei bastante dele. E esse daqui também é muito legal, Quando Vão em Sua Direção. Ele também é bem parecido com esse daqui. E é bem legal, assim, ele vai mostrar um amor sincero, um amor que vai começando aos poucos e tal, e é bem legal. Então, assim, recomendo. Aí, como vocês viram, ó, nessa parte aqui eu literalmente não fiz nada, porque quando eu preenchi essa parte aqui, despesas fixas e despesas, eu percebi que eu ia fazer a mesma coisa aqui. Então meio que ficou repetitivo. Porque no final as coisas que eu queria foram as coisas que eu comprei, então meio que ficou sem sentido. Por isso que eu tirei essa parte aqui já em abril. E aí vem já os semanais, né? Também escrevi algumas coisinhas. E aí a gente vem pra março. Já tá aqui minhas coisinhas. Enfim. E no mês de março a gente continua também, literalmente o mesmo contexto ainda. Né, o calendário ainda é grande, que depois eu vou tirar. Gratidão, olha que vocês viram, sempre tô copiando nela, porque é algo essencial na vida mesmo. Eu assisti pouco nesses, eu assisti só, acho que essas 2 séries mesmo, que foi Namorado por Assinatura, que devo dizer pra vocês que, assim, ele começa até legal, mas o meio dele vai ficando meio chato e repetitivo, parece novela mexicana, sabe? É um dramalhão em cima de dramalhão. Aí no final fica mais ou menos razoável. E esse Bolinho de Arroz, que também é na Netflix, os 2 são na Netflix, ele também vai ao mesmo contexto, sabe? Ele começa bem legal, e depois vem muito dramalhão. E aí no final ele fica razoável, mas enfim, eu daria 3 estrelas pra cada. E aí teve o filme que eu assisti aí no mês de março, que foi esse aqui, Máquina de Guerra, também na Netflix. Muito bom esse filme, bom mesmo, sabe? Eu gosto de filme de ação, com aquela pitada de drama, um pouquinho de comédia, enfim. É um filme muito bom também, gostei bastante. Como vocês viram aqui na parte de música, nada ainda, por isso que eu tirei ela pro outro mês, né? Aqui do mesmo jeito, nada escrito. Aqui eu escrevi. Assim, essa parte aqui eu vou mostrar só um pouquinho rapidinho pra vocês verem como é que é o contexto, né? Ó, a data que eu comprei, né? E o mês aqui do lado. O nome do que eu comprei. Geralmente eu faço uma compra única, geralmente eu compro mais na Shopee. Então eu pego, tipo, o nome geral que tá lá. E aí coloco o valor geral daquela compra que eu fiz. Aí débito ou crédito, né? E vocês estão vendo que foi bastante. Enfim. Então é esse o esquema. E aqui já vem uma semanal também, que eu escrevi algumas coisinhas. Algumas partes eu já tava organizando para fazer justamente esse vídeo com vocês, mas aí aconteceram tantas coisas, a neném doente, eu também não muito bem de saúde, então eu acabei demorando bastante para gravar essa parte com vocês, mas como vocês viram, preenchi bastante algumas páginas. E aí eu já tô dando spoiler aqui de abril pra vocês, só pra relembrar como que eu tô fazendo as coisas agora, né?
Então a capa continua, essa capa vocês lembram que eu fiz essas tags, né? Fiz uns bolsinhos aqui no contexto de música. Ó, a parte da gratidão já tá quase cheia também. O calendário diminuiu, eu achei bem melhor assim. Já tem bastante séries que eu tô assistindo, tem alguns que eu ainda tô assistindo, porque eu coloco aqui já quando eu termino. Quando eu termino uma série, eu coloco aqui. As que eu ainda tô assistindo, eu não coloco. Então, tipo, vai ter série que eu tô assistindo esse mês, mas eu vou colocar lá pro outro mês, porque foi no outro mês que eu terminei ela. E filmes também, eu tô assistindo mais filmes esse mês também. Aqui eu já coloquei, já todo... Já tá quase todo preenchido já também. E assim, gente, ó, algumas coisas semanais também. E é isso, que essa parte não vai adiantar muito, porque a gente ainda tá nesse mês de abril. Então é isso, basicamente, gente, nesse mês vocês viram que teve muitas páginas, muitas coisas que eu fiz eu não utilizei, né, até então, não foram necessárias, vamos dizer assim. Mas é isso, esse videozinho curto só pra mostrar pra vocês coisas que eu já tinha feito. Então continue assistindo, mais adiante, como eu disse pra vocês, eu vou fazer um junk, né, um junk journal, provavelmente. E o legal do junk, gente, é que ele é muito do estilo da pessoa, então eu pretendo fazer alguns com vocês, né? Como eu disse, eu quero deixar eles pra fazer alguns filmes, ser vídeo diário também, quando eu quiser copiar alguma coisa, ou acontecer alguma coisa legal e eu queira registrar, então ele vai servir pra isso. Então é isso por hoje. Muito obrigada por assistir até aqui. Continue assistindo, continue incentivando o canal, tá? Dê o seu like, compartilhe. Tchau, tchau.